que a PF admite que não conseguiu extrair dados do celular de Felipe Martins. A Polícia Federal enviou um ofício ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, alegando não ter conseguido extrair informações do celular de Felipe Martins referentes ao período de 30 de dezembro de 2022 a 9 de janeiro de 2023. A PF passou cerca de 6 meses tentando extrair dados dos 3 celulares apreendidos com o ex-assessor do Jair Bolsonaro em 8 de fevereiro, no âmbito da Operação Tempus Veritatis, com informações do Poder 360. Os caras estão tentando ainda, Silvio. Pois é, a TIM agora enviou, então, os dados. O que isso significa? Isso significa que quem o está acusando não consegue produzir provas a respeito da acusação, que a acusação já é uma acusação tola. Né? Mas eles não conseguem sequer produzir as provas que embasam a denúncia, né? Que ele não estava no Brasil. Bom, ele estava onde, então? Né? E o que você tem para mostrar que ele não estava no Brasil? Aí a Polícia Federal vai lá e fala assim, a gente tem nada. Né? Tanto tem nada, né? Tanto tem nada, que eles tiveram que pegar quem, né, para fazer essa denúncia? O delegado Fábio Schor. Né? É um sujeito que, pelo menos no último ano, né, toda vez que aparece o nome dele, né, está vinculado numa extrema incompetência da Polícia Federal. O nome dele está vinculado a tudo aquilo de mal, ruim, mal feito, né? Toda aquela lambança, todo tipo de ajambragem que pode ser feito, né? E obviamente, de ilegalidade, de abuso de poder está vinculado, né, ao nome desse sujeito. E quem que é o delegado responsável, né, na Polícia Federal por este inquérito, nem inquérito, tem essa investigação a respeito do Felipe Martins? O senhor Fábio Schor. Que me desculpa, posso estar sendo injusto, não sei se é verdade ou não, mas parece que está ali não para trabalhar para a Polícia Federal, mas para prestar favores ao senhor Alexandre de Moraes. Pelo menos é o que parece, não é? É o que parece, que ele está ali para assim, a gente precisa aqui dar um jeito de fazer essas viagens, esses delírios do ditador de plantão, ter alguma verossimilhança. Então vamos fazer aqui. Então, por exemplo, Fábio Schor é o sujeito que colocou lá a distância entre Ponta Grossa e a Argentina em milhas. Porque, claro, no Brasil a gente usa milhas, né? O Fábio Schor não deve saber nem quanto vale uma milha. Né? E aí colocou em milhas para dar a impressão de que é pertinho. Né? E basta qualquer jumento olhar no mapa, né, do Paraná para ver assim que, bom, o Ponta Grossa está no extremo oposto do estado. Precisa atravessar. E se o Felipe quisesse fugir, bom, por que ele não foi para então Foz do Iguaçu? Né? Aí faria algum sentido para Guaíra? Né? Guaíra você atravessa nadando. Agora tem a ponte, pode atravessar a pé. Então, que sentido faz? Nenhum, mas ele tem que ali, né, agradar o chefe. Quem que é o chefe dele? É o diretor-geral da Polícia Federal, que é outro também, né, que não, pelo amor de Deus. Não, é o Alexandre de Moraes. Agora, quem colocou o diretor-geral da Polícia Federal não foi o Lula, foi o Alexandre de Moraes, a pressão do próprio STF, né, para colocar esse sujeito lá, né, que depois vai ganhar uma medalhinha, né, de bom moço, de bom menino, né, de melhor aluno da turma. Então, assim, a Polícia Federal não tem nada. Além disso, tanto a Polícia Federal como o STF inverteram, né, o princípio da acusação e da defesa, e do princípio do indúbio pro réu, que é o seguinte, veja, quem tem que produzir provas é quem acusa. Quem está acusando tem a obrigação de mostrar que o sujeito fez ou deixou de fazer aquilo que ele está sendo acusado. No caso do Felipe, ele ter viajado para os Estados Unidos no dia 30 de dezembro. É a Polícia Federal que tem a obrigação de mostrar que ele saiu do Brasil e entrou nos Estados Unidos. E até agora, um ano depois, a Polícia Federal não conseguiu mostrar absolutamente nada. Sabe por quê? Porque isto é mentira. Em compensação, a defesa, que não tem obrigação de mostrar né, que o sujeito não fez algo, porque é praticamente impossível você mostrar que você não fez uma coisa, né? É possível você mostrar que você fez, mas que você não fez, então o que eles mostram? Que o Felipe estava em Brasília, que o Felipe comprou comida no iFood, que o Felipe pegou Uber, que o Felipe pegou carona com o Hélio Negrão, que o Felipe viajou de avião dentro do Brasil, de Brasília para Curitiba, que o Felipe estava em Maringá fazendo conexão, que o Felipe foi passear num parque no dia... já ali no meio de janeiro com o amigo dele, que o Felipe estava morando num lugar com o endereço certo conhecido, com até correspondência bancária para o endereço dele. Agora, sim, como que eles podem mostrar que ele não foi para os Estados Unidos? Não, só pode mostrar que todo esse tempo ele estava no Brasil, porque é impossível esse tipo de prova.
Que já foi demonstrado. Né? E agora aí a Polícia Federal, que prova ela tem? Nenhuma. A única coisa que a Polícia Federal tinha duas coisas. Uma lista, um documento no Word, que pego num celular de um sujeito que não viajou, que não significa absolutamente nada em matérias de prova, podia ser um indício, né, que justificaria uma investigação. Ele está numa lista lá de passageiros. Tá, então agora vamos ver se ele estava no avião. Não tem essa, né, era só um indício. E aí foram atrás e viram que, bom, o sujeito não estava. E a segunda coisa é uma matéria picareta, de um jornalista picareta, de um jornal picareta, e que apresenta o quê? Um documento falso, que foi considerado fraudulento pelo próprio governo americano, que é o responsável por emitir o documento. Tá? E isso é tudo que a Polícia Federal tem, e mais nada a respeito do Felipe Martins. E a despeito de tudo isso, ele continua preso. Por quê? O senhor Fábio Shaw, esse delegado, não tem culhão, ele não tem coragem, e ele não tem a responsabilidade funcional de admitir isto no seu relatório, porque ele se caga de medo do Alexandre de Moraes, porque ele está lá para cumprir a ordem do Alexandre de Moraes. A ordem do Alexandre de Moraes é muito clara: este menino precisa ficar preso, porque nós vamos torturá-lo na cadeia, né, vamos deixar largado lá na cadeia até ele abrir o bico contra o Jair Bolsonaro. Todo mundo sabe que é isso, e este delegado não tem coragem, a coragem necessária e a responsabilidade funcional de admitir no relatório da Polícia Federal que fala: a gente não tem nada, tem que soltar o menino porque simplesmente ele não viajou, a gente não consegue provar que ele viajou. Este é o caso todo, né? Minha gente, o problema do Brasil não é político, o problema do Brasil não é Alexandre de Moraes, o problema do Brasil não é o Lula, o problema do Brasil não é a política fiscal do Haddad, que é abraçada até pela gente da direita, como por exemplo o Jorge Seife, né? Não. O problema do Brasil é hormonal. É texto. Esse é o problema do Brasil. Testosterona. A falta dela. É um problema de virilidade. O problema do Brasil é que não existem homens de verdade. As autoridades públicas que estão assumindo cargos importantes por aí, né, político, juiz, senador, delegado da Polícia Federal, essa gente não é homem de verdade, né? Não tem aquelas qualidades mínimas que o seu avô tinha. Esta é a crise da República Brasileira, né? Não é nenhuma crise moral, antecede a crise moral. É uma crise de virilidade, falta de bolas. Esse que é o negócio. Todo mundo é covarde. Este é o problema deste país. Menos o Felipe Martins, que esse é macho, porque está lá, falou que não vai falar, não tem o que falar, não vai inventar história nenhuma só para poder sair da cadeia. Né? Ao contrário, por exemplo, do Cid, que eu também não julgo, porque, né, ninguém tem obrigação de ser herói, né, de virar um mártir lá por conta do Bolsonaro. Né? O próprio Bolsonaro abandonou o Cid, lá vou esperar o quê? Que o sujeito não dê com a língua nos dentes? Então, né, é óbvio. Né? Eu também não julgo o Cid, mas não aguentou a pressão. E o Felipe está aguentando. Espero que ele saia em breve, né, e que ele possa ser reconhecido por tudo que ele está passando, aguentando, né, em nome da liberdade nesse país. Eu tô olhando ali realmente esse sujeito, né, que oferece muito problema para a democracia, não é? Porque esse é o argumento, né, no final das contas. Uma viagem que ele poderia ter feito, mas não fez, poderia ter viajado, não viajou. Estão lá fazendo o tal do Fishing Expedition, né? Com o celular dele, nada se encontra. Não é nem mais fishing, estão jogando tarrafa já. Entendeu? E não consegue pegar nada. Nada. Né? É óbvio que isso passou de todos os limites. Né? E é óbvio que o Senado Federal já deveria ter aberto uma investigação, uma CPI, não é só o processo de impeachment, deveria ter aberto já uma CPI para investigar a relação altamente suspeita entre o gabinete do Alexandre de Moraes e a Polícia Federal. É óbvio que já deveria ter feito isso. O Senado já deveria ter pedido o afastamento de delegados envolvidos nos inquéritos abertos pelo Alexandre de Moraes. É a questão mais urgente do nosso país. O Senado já deveria ter pedido, porque o Senado pode fazer isso, impeachmentado o diretor-geral da Polícia Federal, que obviamente está desviando de função, está trabalhando sei lá para quê. Está, mesmo que ele alegue que está acatando ordens, então ele está acatando ordens que são ilegais.
É óbvio que essa investigação contra o Felipe Martins é um escárnio, é pura perseguição política e nada mais. Não há um elemento processual plausível ali para manter o sujeito preso. Né? Contra tudo que há na lei brasileira a respeito de medidas cautelares. Então, é óbvio. Agora, por que acontece isso? Porque, como eu estou falando, porque dentro do Senado não tem um homem. Não tem nenhum. Não adianta pôr a culpa no Pacheco. Porque o Pacheco está lá porque vocês, os tais dos senadores da direita, votaram nele para colocá-lo como presidente. E aceitam as negociações. E depois não adianta, porque a gente sabe o que vai acontecer. Vai sair o Pacheco, vai voltar o Alcolumbre. E o Alcolumbre é outro homem sem fibra, que ele vai sentar para negociar com todo mundo, deixar todo mundo feliz. Obviamente, menos a família do Felipe Martins. Então são todos, mesmo os da direita que estão lá, são todos homens sem fibra, sem coragem. Porque se tivessem alguma coragem, né, se tivesse alguma honra, né, algum senso de responsabilidade, ainda que não tenham poder para mudar a situação lá dentro do Senado, eles deveriam estar falando disso o tempo todo. O tempo todo. Porque é para isso que serve aquela bosta daquele Senado. Isso é mais importante do que qualquer outra questão. Né? Agora, o que acontece? E veja, e essa não é a única questão. O STF passa por cima das prerrogativas do Senado o tempo todo. Pelas prerrogativas do Congresso como um todo, aliás. Mas também sobre o Senado o tempo todo. E o que o Senado faz? Nada. Se comporta como uma cadela. É isso que o Senado faz. Se comporta como uma cadela. Né? Então, assim, é óbvio, o próprio Senado não respeita a Constituição brasileira, não respeita a independência entre os poderes, não respeita a harmonia entre os poderes e submete, né, ao mando. É um tipo de ordem totalmente abusiva que vem de um dos poderes da República, que não é o principal. Aquele papo do Marco Aurélio Melo, o Supremo é o poder mais importante porque já está até no nome, Supremo. Ele é o poder supremo. Se for a coisa mais estúpida que eu já... Olha que eu já vi coisa estúpida saindo da boca de ministros do STF, hein? Basta ver, assim, sei lá, um discurso da Carmen Lúcia. Agora, ou do Barroso. Né? Agora, né, falar isso que o poder, que o STF é o principal poder da República, que está no nome, né? Que exegese merda é essa, hein, Marco Aurélio? Olha que tu é o melhorzinho, né? Chegou a mencionar até o livro, né? O Suprema Desordem, o Inquérito do Fim do Mundo. A expressão Inquérito do Fim do Mundo é dele, né? Meu título do livro. Então, mas assim, até o Marco Aurélio, gente, que era o melhorzinho, tem assim, esses momentos de mongolice histórica para justificar o quê? O abuso de poder, que agora o Marco Aurélio está contra, né? Agora que ele saiu, ele é contra. Então, qual que é o problema? O problema é esse, meu filho. O problema é que lá dentro do Senado só tem homens de geleia. Você acha que, sinceramente, Ana, vocês estão ouvindo, né, que o sujeito frouxo moralmente e psicologicamente desequilibrado, como Jorge Seife, por exemplo, pode fazer alguma coisa com essa situação? Fará alguma coisa? Você acha que um sujeito destruído politicamente por uma série de acordos e arranjos com meio mundo, com Deus e com o diabo, como Flávio Bolsonaro, pode fazer algo com relação a isso? Ele já declarou que vai votar contra o impeachment do Alexandre de Moraes, porque o impeachment do Alexandre de Moraes não resolve nada. E esses são os líderes da direita no Senado. É a oposição. Para não ser injusto totalmente, tem um sujeito lá que, por enquanto, ainda, né, eu não tenho críticas, que é o Rogério Marinho. Por enquanto, que peitou o Alexandre de Moraes, conseguiu juntar a maioria no Senado para forçar a visita aos presos políticos, etc. Esse tem feito coisa. Né? Por enquanto ele não tem nada a falar com ele, a não ser assim que está fazendo pouco, podia estar fazendo mais. Mas só. O resto, o Cleitinho, todo mundo gosta do Cleitinho, mas o Cleitinho não consegue nem entender o problema. O que vocês tiveram que votar, vocês cariocas aí que nos assistem, foram obrigados a votar por conta do Jair Bolsonaro, né? O jogador de futebol lá, o Romário. Né? Vocês elegeram o Romário como um representante da direita. Escolheram jogar o Daniel Silveira para apodrecer na cadeia e eleger o Romário. Não foi isso que vocês fizeram? Tá? Temos que votar com o capitão. Não foi isso que vocês pensaram no dia de ir lá votar? Então, vocês acham que o Romário tem alguma possibilidade moral, fibra, de enfrentar a situação? Meu Deus, eu até esqueço que ele é senador.
Pois é, ele só é senador por um motivo, porque ele é amigo do Flávio Bolsonaro. Só por essa razão. E o Bolsonaro, e a coragem do Bolsonaro de chegar na eleição e falar assim, não, é para votar no Daniel Silveira. Ele fez aquela coisa que eu nunca vi um político fazer, uma liderança, presidente da República, falou assim, ó, vocês podem votar aí, tem dois, vocês votam no que quiser, né? Eu tenho que apoiar esse aqui, mas o meu voto todo mundo sabe que é desse outro aqui. Quer dizer, e aí vocês têm cara de pau de acusar os outros de ficar em cima do muro. Quando o próprio líder do movimento conservador não consegue tomar uma decisão muito simples. Fala assim, ó, o Romário ninguém sabe quem é, um oportunista, um merda, não tem nada a ver com a gente. Né? Muito bom, né? Sou muito grato ao Romário, que foi graças a ele que eu vi pela primeira vez o Brasil ganhar a Copa do Mundo. Né? Agora... Podia ter confirmado que era possível votar no Daniel Silveira, porque essa era a dúvida de quem votou no Romário. Ah, não adianta votar no Daniel. Era o que se tinha, né, em mente. E Sérgio Moro? O que esperar de Sérgio Moro? Vocês acham que o Sérgio Moro vai fazer alguma coisa? Não. Então, gente, assim... Tá complicado pro nosso lado. Vocês entendem que o problema é esse, né? Ô, Tereza Cristina, meu Deus, você acha que a Tereza Cristina, né, que cumpriu um por um dos itens da Agenda 2030... Olha, eu gosto da Tereza Cristina, hein? Eu acho que ela foi uma boa ministra. Mas ela cumpriu um por um dos itens da Agenda 2030. Voltadas para o agro. Não tem discernimento em relação a isso. Você acha que ela entende o que está acontecendo? Ela pode até achar, você acha que pessoalmente, até a Tereza Cristina, assim, né, fala, coitado do menino, né, tá sofrendo na mão desses caras. Mas você acha que ela fará algo a respeito? A Tereza Cristina, ela criou, né, ela recriou, ela reformou, né, que já tinha vindo do governo Temer, né, e pôs mais dinheiro na linha de crédito ABC. Né? Que é o quê? A agricultura de baixo carbono. Então, assim, é oferecer dinheiro para os produtores rurais com um juro lá mais baixo e tal, para eles implementarem uma série de modificações tecnológicas nas suas propriedades, no seu sistema de produção, para evitar que as vacas soltem pum, né? E evitar que a Greta fique triste. E qual que era o critério? É isso, é fazer você cumprir todos os itens lá, né? Contratar peão trans, né? Não derrubar uma árvore, né? Não fazer a vaca peidar na sacolinha, né? Todo tipo de coisa que você imaginar. Né? Não usar agrotóxicos, usar, sei lá, pedrinha para jogar na cabeça das pragas. Então você acha que a Tereza Cristina, que está lá, né, profundamente vinculada com o globalismo, vai se mexer para soltar um sujeito que ele acusar. Qual que é a acusação que tem, na verdade, contra o Felipe Martins? Ele é o teórico do soberanismo brasileiro, entendeu? Ele é um sujeito assim que colocou na cabeça do Bolsonaro que a gente não pode abaixar a bunda para poderes globais, seja ele chinês, russo, Jorge Soros, né, islâmico, qualquer coisa. Né, que o Brasil tem que ser uma potência soberana. Esse é o grande crime do Felipe Martins. Aliás, uma ideia que o Bolsonaro nunca comprou, né? Porque foi o Bolsonaro que, por pressão da China, quando a China mandou, o Bolsonaro foi lá e demitiu o Ernesto Araújo, que era o melhor amigo do Felipe Martins dentro do governo, né? O sujeito mais alinhado, pelo menos ideologicamente. Né? Mandou embora o Ernesto Araújo quando a China mandou. Quer dizer, o embaixador da China interferindo diretamente na composição ministerial do governo Bolsonaro. Sinal de que, né, as ideias do Felipe nunca pegaram. Então, minha gente, este é o problema. Esse é o problema. Este é o problema. Como resolvê-lo? Não sei. Tem que é um problema para o Cariani resolver. Como que é o nome desses médicos aí que dão testosterona para a galera? Né, o Baracate. Para o Baracate. O pessoal tem que, sei lá, comprar o mínimo do suplemento. Não tem o mínimo? A gente tem o mínimo. Vou até fazer propaganda aqui. Sério que tem? Né? Livraria. Vamos lá, gente. Entra lá. Livraria BSM. Vou dar a solução política do Brasil. Por que eu não pensei isso? Né? Silvio Grimaldo. Quem que escreveu? Pozinhos Mágicos. O doutor lá. Dani, vou mandar o link que você põe na tela. Renan Camioto. Mínimo sobre suplementação. Não é? Sensacional? Esse assunto. Tá? Dani, você põe na tela aí. Tá
Tá faltando Porque na nós vamos fazer cabeceira dos um senadores. momento... Estou mandando lá no estúdio. Né? Então, a solução para o Brasil é isso. A solução do Brasil, política do Brasil, se passa para tomar suplementos para aumentar a virilidade humana.